Meus queridos irmãos, neste momento eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, para nós lermos exatamente o que está escrito a partir do versículo 42, onde está escrito assim: subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Quando não havia nenhum sinal de chuva, Elias instruiu seu servo a continuar olhando, sem desistir. Sobe, sobe, não desiste, torna a subir. Ele voltava, não viu nada, sobe, continua. A Bíblia diz que na 7ª vez o servo veio e ainda diz que nada, só uma pequena nuvem, uma nuvenzinha do lado do mar, pequena como a palma da mão de um homem. Nós fazemos tantas comparações. Nós comparamos coisas pequenas como se elas fossem ilimitadas. Olha, Deus gosta de usar coisas que aos nossos olhos parecem insignificantes. Aos nossos olhos, Deus usa como um exemplo: 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Era uma lacheira. Ele usou a lacheira de um jovem para alimentar 5.000 homens no mínimo. Veja bem o que era suficiente para o lanche de um jovem. Alimentou 5.000 e ainda sobraram 12 cestos, um para cada discípulo alimentar a humanidade. Ele também usou uma pedrinha numa funda para derrubar um gigante. Golias botou uma pedrinha na funda e derrubou o gigante de Gate, que passeava naquele vale de Elá procurando o homem. Deus usou um pouco de barro. Jesus Cristo usou um pouquinho para restaurar a visão de um cego de nascença. Só um pouquinho de barro. Com a lama que ele fez com a sua saliva, restaurou uma visão que não existia desde antes de nascer. Ele pode usar um trabalho pequeno, um pouco de dinheiro, um pequeno favor para lhe abençoar. Uma nuvenzinha indica o que está chegando, uma pequena aparência. Isso tudo que nós vimos aqui são condutores que Deus encontra para usar. Coisas pequenas. A Bíblia diz que Deus não chamou muitos de nobre descendência. Ele usou as coisas simples para envergonhar as coisas complexas, as coisas loucas para envergonhar os sábios,
as coisas que não são, as coisas desprezadas, para reduzir a nada as que são. Quando Deus promete abundância, Ele não precisa de nada tão grande para que as coisas aconteçam. As coisas que impactam multidões começam sempre com um único indivíduo. Não importa se é Paulo, se é Billy Graham, se é Noé, se é Moisés, se é Simonton, se é você. Deus só precisa um coração aonde existe a fé nele, aonde existe a confiança, e através desse coração ele resolve. Abraão só precisou ter um coração onde existia fé e confiança. A Bíblia diz que Abraão e Terá, seu pai, adoravam outros deuses, mas Deus os chamou. Deus prometeu a ele que ele seria uma bênção, que nele e na sua descendência seriam benditas todas as nações da terra. E ele partiu do conhecido para o desconhecido. Todas as nações da terra abençoadas em Abraão, porque creu. Meu irmão, os seus problemas são apenas oportunidades para que Deus mostre o seu poder na sua direção. É preciso que nós creiamos nisso. Quando nós lemos 2 Crônicas 16, no versículo 19, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nós vemos que nós precisamos ter um coração voltado para Deus. Desculpe, confiar. Confiar é entregar. Você vai, meu irmão, descobrir que o seu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na sua fraqueza, como Paulo escreve lá em 2 Coríntios 12, no versículo 9. É quando você não sabe, é quando você é pequeno, é quando você não tem que usar a sua matemática, a sua cultura, os seus encantos, a sua imagem para impressionar. Há pessoas que estão aprendendo hoje como impressionar. Eles têm que ir ao púlpito, ensaiando em casa, antes, na frente do espelho. Como impressionar? Para onde direcionar o rosto? Para que câmera olhar? Que palavras dizer para impressionar? Vamos lembrar de Jesus Cristo, o carpinteiro, filho do carpinteiro. Ele não precisou estudar nas escolas de profeta da época. Ele não precisou aprender. Você vai descobrir e vai agradecer a Deus pelos seus inimigos. Porque quando você adquire esse nível de maturidade, você sabe que Ele prometeu preparar um banquete para você na frente dos seus inimigos. O seu banquete, o seu prazer, a sua intimidade com Deus será vista até pelos seus inimigos. Lá no Salmo 23 ele diz: preparas-me uma mesa copiosa. Na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda. A mesa copiosa, mesa fala de intimidade com Deus. E essa intimidade, todos os seus inimigos verão.
Você não precisa anunciar para os outros que você é íntimo com Deus. Você não precisa anunciar para os outros as horas de oração, de meditação, de estudo da palavra. As pessoas verão, porque isso tudo que entrou vai sair pela sua boca. É por isso que tantas vezes na Bíblia, capítulo 10 de Apocalipse, Deus manda João comer o livrinho, comer a palavra. Deus manda o profeta Ezequiel, no capítulo 3, comer a palavra. Deus manda o profeta Jeremias comer a palavra. Porque quando você come a palavra, quando você se alimenta dela na mesa de Deus, quando você se alimenta dessa palavra, quando você abre a boca, sai aquilo que entrou. Você vê que Jesus Cristo andou o domingo todo da ressurreição, indo de Jerusalém para Emaús. E ele falou com aqueles discípulos. E ele pegou todos os versículos, começando desde Gênesis, passando por todos os profetas, para ensinar a eles. Mas ele só se revelou àqueles 2 discípulos quando eles se assentaram com ele à mesa. Porque a mesa é o lugar da intimidade. O trono do rei é o lugar da autoridade. Mas a mesa é o lugar da intimidade. Por isso, de fato, quando a oposição chegar ao grau mais alto, Deus está apenas preparando um milagre. Se aquele discípulo de Elias não tivesse subido 7 vezes aquele monte, ele não teria participado daquele milagre tão grande. Nós vemos no início da nossa leitura de hoje que no versículo 42, subiu Acabe a comer e a beber. Mas Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e orou. Nós precisamos saber, enquanto o rei subiu para encher o seu estômago, Elias se encurvou, subiu ao Monte Carmelo e se encurvou para encher o seu coração. Essa é a diferença que nós podemos ver. Os reis da terra sentam à mesa para abastecer o seu corpo, mas os filhos de Deus sentam à mesa do Pai para abastecer a sua alma. Nós lembramos tantas vezes que Jesus Cristo subiu ao monte para ficar a sós nas madrugadas e dali ele recebia do Pai para poder gastar esse suprimento, usar esse suprimento. Como nós podemos sair para os púlpitos sem termos nos abastecido nas madrugadas no livro que Deus nos deu? O que nós queremos fazer? Pegamos atalhos, copiamos dos outros. Nós precisamos saber que nenhuma vez será tão bom como a primeira vez quando o Espírito nos abre a palavra. Você se curva como Elias. Aquele moço subiu, a primeira vez não viu nada, segunda, terceira, ele não desistiu, quarta, quinta, sétima, na sétima aquele rapaz já devia estar cansado. Subir ao monte 7 vezes, mesmo sendo você jovem, você vai sentir cansaço. E ele, coitado, talvez um pouco desiludido, ele disse, olha, se levanta do mar uma nuvem pequena, pequena como a mão do homem. Eu posso medir na palma da minha mão. É só isso. Depois de 7 vezes, mas Elias olhou a grandiosidade do sinal.
o resultado do arbítrio de Deus. Ele viu o princípio. Ele disse: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Era a resposta de 3 anos de seca. Era o princípio, era o desabrochar do milagre que trazia a solução para aquela terra seca, para animais famintos, para a erva da terra, para as árvores que nada mais produziam. Não é? Então nós precisamos ver que quando Elias orava por chuva, ele não via nada. Enviou seu servo que disse: não há nada. Mas Elias continuou crendo, e então, na 7ª vez, veio a resposta. Deus vai mostrar a direção certa, mas primeiro você tem que parar de ser influenciado por pessoas que não têm a mesma visão que você. Você tem que parar de olhar para as pessoas, tem que olhar para o alto. Paulo nos diz em Colossenses 3, se sois do alto, olhai para as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pare de olhar para as coisas aqui da terra. Olhe o que está escrito no livro do profeta Amós, no capítulo 3, no versículo 3 também, uma das perguntas retóricas: como andarão 2 juntos se não houver acordo entre eles? Pare de ser influenciado por pessoas a quem não foi dada a mesma visão. Despreze vozes conflitantes, vozes de dúvida, vozes de confusão. Elias, a Bíblia diz no versículo 42, botou o rosto entre os joelhos para só ouvir a voz de Deus. Se você botar o rosto entre os joelhos, você não vai ouvir vozes do mundo, porque os seus 2 ouvidos estarão fechados pelos joelhos. Você vai ouvir a voz que vem lá do alto. Nenhuma outra voz, nem mesmo a voz da sua alma. A restauração da sua família, a restauração do seu trabalho, a restauração das suas emoções. Entrar em trabalho de parto significa ficar diante de Deus em oração. Qual é o seu sonho? Não desista dele. Não deixa que influências lá de fora minem o propósito de Deus na sua vida. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida. Que tenha misericórdia de você. Ouça, hoje eu lhe convido a botar o rosto entre os joelhos, não ouvir nenhuma outra voz. Ouvir a voz de Deus. Dê esse tempo para você mesmo. Você precisa. Um grande abraço, um beijo para você, da irmã Edmeia. Amém.